Vasco vai pagar 15 milhões por reforço da Europa. Palmeiras vai anunciar craque da Premier. Barcelona e Real Madrid querem Wesley do Flamengo. Reforço chega no Rio para assinar com o Botafogo. Grêmio e Cruzeiro ativos no mercado da bola. Tudo isso e muito mais agora no mercado da bola. Mais uma vez, o Sport e empresário negam a saída de Gustavo Coutinho para o Criciúma. O Tigre segue nas tratativas. Fabrício Angileri, lateral esquerdo do Retafe, está perto de ser o novo reforço do Corinthians. O argentino de 30 anos não joga há 9 meses e não tem agradado ao técnico José Bordalás, sendo preterido em diversas ocasiões. Botafogo acerta a contratação do meia-atacante Santiago Rodrigues, do New York City, da MLS. O clube carioca vai pagar 17 milhões de dólares, aproximadamente quase 100 milhões de reais. O contrato vai até o final de 2028. O jogador já está no Rio de Janeiro e fará exames para ser anunciado oficialmente. O Botafogo anunciou ontem o atacante Nathan Fernandes, de apenas 19 anos. O time carioca desembolsou 10 milhões de euros ao Grêmio e assinou com o jogador até 2029. O Atlético Paranaense anunciou o zagueiro Tobias Figueiredo, de 31 anos, até o fim do ano, emprestado junto ao Fortaleza. GB está de volta ao Vasco da Gama. O atacante de 19 anos retornou ao Rio de Janeiro após a suspensão de sua venda ao Fenerbahçe. Um problema no joelho foi detectado nos exames médicos e a negociação foi encerrada. O Vasco formalizou uma proposta ao Casa Pia para a contratação de Nuno Moreira, meia-atacante português de 25 anos. A oferta é para a compra em definitivo dos direitos econômicos do jogador. O Sport Recife encaminhou a contratação do volante colombiano Christian Rivera, de 29 anos. O jogador tem chegada prevista para o início da semana em Recife para acertar os últimos detalhes do acordo. O Grêmio anunciou um pacotão de reforços, começando pelos laterais esquerdos Luan Cândido, que chega emprestado junto ao Bragantino, e Lucas Esteves, que assina em definitivo até 2027 e deixa o Vitória por $1 milhão. A Inter de Milão deve apresentar uma proposta nos próximos dias pelo atacante Yuri Alberto, do Corinthians. Informação é do jornalista Benjamin Beck. O Fluminense abriu conversas para contratar o meia Mateuzinho, do Vitória. A negociação é considerada complicada, já que o jogador é peça-chave no clube baiano. Rony é reforço do Atlético Mineiro. Após uma longa novela, o jogador deixou o Palmeiras e assinou por 3 anos com o Galo, a um custo de 6 milhões de euros. O Zenit fez uma proposta de 25 milhões de euros pelo lateral direito Wesley do Flamengo, mas a diretoria rubro-negra recusou. Os clubes seguem em negociação. O Palmeiras quer mais um zagueiro no mercado e busca Mikael, de 24 anos, que pertence ao Houston Dynamo da MLS. As conversas estão bem adiantadas tanto com a staff do jogador quanto também com o time dos Estados Unidos, mas foi revelado quanto o Palmeiras deve desembolsar para contratar o jogador. A informação é do site Globo Esporte. O Real Madrid se juntou ao Barcelona, que também tem interesse no lateral direito Wesley do Flamengo, que só aceita negociá-lo após o Super Mundial de Clubes, que acontece no meio deste ano. Hoje o time carioca pede cerca de 35 milhões de euros, e ainda mantendo o percentual de uma futura venda, é o que revela o jornalista Júlio Miguel Neto. David Washington passará por exames médicos nos próximos dias para se juntar ao Santos por empréstimo do Chelsea. O Forest Green anunciou a contratação de Brandon Fleming por empréstimo do UL City até o final da temporada. O lateral esquerdo de 25 anos atuou pelo Doncaster Rovers nesta temporada antes de ser chamado de volta em janeiro. Oficial. O CSKA Moscou anunciou a contratação do atacante Alejandro. O jogador de 25 anos, ex-Red Bull Bragantino e Vitória, chega ao clube russo após o pagamento da multa rescisória de 5 milhões de euros. Pep Guardiola escolheu Florian Wirtz, do Bayern, como o substituto de Kevin De Bruyne. O Manchester City tentou contratar o meio-campista em janeiro, fazendo uma abordagem direta ao jogador e sua comitiva. Para garantir a contratação, o
clube precisaria pagar 100 milhões de euros. O Sport contratou o zagueiro português João Silva, de 24 anos, que assinou até o final de 2027. Ele estava no Kortrika, da Rússia. O Santos anunciou a contratação do meio-atacante Benjamin Rollester, de 24 anos. O argentino deixa o Benfica de Portugal por 11 milhões de euros, lembrando que ele era pretendido pelo Corinthians e Botafogo aqui no Brasil. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Vasco da Gama fez uma proposta de $1 milhão pelo atacante Fabinho, destaque do América Mineiro na temporada. A direção do Coelho, porém, não pretende negociar o jogador. O Atlético Mineiro tem um novo alvo no mercado. O volante William Aram, que tem 32 anos, está no Panathinaikos da Grécia. Ele tem contrato por lá somente até junho deste ano e não deve ser renovado. No fundo do poço. É assim que Ronaldo Fenômeno enxerga o momento atual do futebol brasileiro, enquanto articula nos bastidores sua candidatura para se tornar presidente da CBF. Para isso, o craque da seleção brasileira diz que tem um projeto revolucionário capaz de resolver os principais problemas da modalidade no país em 4 anos. As palavras foram do próprio ex-jogador, em entrevista exclusiva à ESPN, que será publicada na íntegra na próxima semana. Além dos planos caso eleito, Ronaldo também abriu o jogo sobre diversos temas, da volta de Neymar ao Brasil à declaração do xará Cristiano Ronaldo, que se declarou o melhor da história do futebol. Abre aspas, todo mundo me conhece, todo mundo sabe a credibilidade que eu passo. Vou usar todo o meu poder, toda a minha força para melhorar o futebol brasileiro. Nunca estivemos tão no fundo do poço quanto estamos agora. Vou me dedicar muito nesse período pré-eleitoral para conseguir chegar à presidência da CBF e fazer com que o futebol brasileiro retome seu rumo, disse o grande ídolo brasileiro. Rapaz, agora olha esse erro bizarro que aconteceu no futebol holandês. Um dos erros mais incomuns do futebol ocorreu na Holanda, quando Fortuna Sittard jogou com 12 jogadores contra o Heerenveen, equipe comandada por Robin van Persie. A falha de arbitragem gerou grande polêmica, mas a Federação Holandesa de Futebol, KNVB, decidiu manter o empate por 2-2, alegando que o erro não teve impacto decisivo no resultado. A decisão causou indignação, especialmente para Van Persie, que esperava uma atitude diferente das autoridades. O Heerenveen vencia por 2-1 quando Fortuna Sittard realizou uma dupla substituição. No entanto, apenas um jogador deixou o campo, deixando a equipe com um atleta a mais. O erro passou despercebido pela arbitragem, até que Van Persie alertou o juiz. Assim que a falha foi notada, o árbitro interrompeu o jogo e corrigiu a situação. Ainda dizem que é só no futebol brasileiro que acontece coisas bizarras. Agora tá provado que não.